Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida, dia 5 de setembro de 2025, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas, estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Bel Sebastião de Almeida, dia 19 de setembro de 2025, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma mensagem de preparo para nos harmonizar com os estudos da noite de hoje. A mensagem que leremos do livro Lampadário Espírita, pelo espírito de Joana de Ângeles, na psicografia de Divaldo Pereira Franco, é denominada Conscientemente. E Joana de Ângeles nos diz: integras as novas hostes do Senhor, na qualidade de obreiro da última hora, honrado pela oportunidade de redimir o passado. Nenhuma circunstância casual aparece no teu caminho. Pessoas e acontecimentos foram antecipadamente examinados para que possas seguir com o coração tranquilo e a mente alçada aos cimos da vida exuberante. Espíritos amigos corporificaram-se em membros ativos da tua família ou chegaram de outros clãs para te oferecerem mãos e serviço na tarefa da reestruturação do bem que te compete desenvolver. Acidentes que surgem ameaçadores, céus que parecem carregados de tormentas, águas que se tisnam subitamente, são concessões de advertência para que nem tudo seja róseo ou enganador e o apelo dos que choram ao rés do chão não desapareça perdido no alarido dos que seguem contigo. Por essa razão, não cultives azedume, seja qual for o motivo que te convoque à amargura. Se muita coisa te parece injusta e enfloresce a intolerância deste ou daquele teor, recorda que o passado é meirinho pontual a aparecer e reaparecer, chamando a atenção. Cultiva assim o otimismo e a paciência sem cessar. Aprofunda meditações nos preciosos conceitos da mensagem consoladora de Jesus, seguindo conscientemente. A carne é veículo transitório e abençoado instrumento para o espírito aprender na academia terrestre através do processo incessante da evolução. Jesus foi enérgico e veraz, mas não permitiu, uma vez sequer, que as querelas dos obsidiados pelo jugo da posse e iludidos pelo prazer perturbassem a sua paz e integridade no magistério de vivência com os sofredores do mundo, ensinando-nos, dessa forma, como proceder e avançar na direção de Deus. Uma boa noite e um bom estudo a todos, meus irmãos. Boa tarde a todos, que a paz e o amor do Cristo esteja nos nossos corações para mais uma noite de estudo em torno do Livro dos Espíritos, no Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, no bairro do Riachuelo, na rua Vitor Meireles, 271. E hoje nós vamos falar do materialismo, que está no segundo capítulo e que se trata das encarnações dos espíritos. E a questão que nos coube hoje falar é a 147 e a 148. Só que antes, nós vamos ler uma página que está no livro
Religião dos Espíritos, pelo Espírito de Emmanuel, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. E diz assim, o nome da página, a lição é Materialismo. Aconteceu na reunião pública de 28/9 de 59. A questão número 148. Olha o que eles desenvolveram e Emmanuel traz para nós. Para dissipar a sombra do materialismo, a expressar-se no espírito humano, é forçoso evitemos a atitude daquelas autoridades da antiga Bizâncio, que discutiam bagatelas enquanto os inimigos lhes cercavam as portas, reconhecendo a impossibilidade de vincular essa anomalia às raízes da ignorância, de vez que o epiculturista é invariavelmente alguém que se prevalece da cultura intelectual para extrair da existência o máximo de prazer com esquecimento da responsabilidade interpretemos o materialismo como sendo enfermidade obscura, espécie de neoplasma da mente, a degenerar-lhe os mecanismos da tumoração invisível. Surge a violência e a crueldade, a desumanidade e o orgulho por metástase, perigosas e suscetíveis de criar as piores deformidades do mundo íntimo. E tanto quanto a ciência médica ainda encontra dificuldades para definir a etiologia do câncer, surpreendemos de nossa parte os maiores entraves para explicar a causa de semelhante calamidade, porquanto, sendo a ideia de Deus imanente em todas as leis do universo, não é compreensível se isole voluntariamente a razão da sua origem divina. Conversamo-nos, porém, de que todo o desequilíbrio do espírito pede, por remédio justo, a educação do espírito. Vinculemos, assim, o livro nobre. Estendamos a mensagem edificante, acendamos a luz dos nossos princípios nas colunas da imprensa. Utilizemos a onda radiofônica, auxiliando o povo a pensar em termos de vida eterna. Relatemos as nossas experiências pessoais do caminho da fé, com o desassombro de quem se coloca acima dos preconceitos. Amparemos a infância e a juventude, para que não desfaleçam a míngua de assistência espiritual. Instruamos a mediunidade, aperfeiçoemos nossos próprios conhecimentos através da leitura construtiva e meditadas. Instituamos cursos de estudo do Evangelho de Jesus e da obra de Allan Kardec em nossas organizações, preparando o futuro. Ofereçamos pão ao estômago faminto e alfabeto ao raciocínio embotado. Plantemos no culto da caridade o culto da escola e, sobretudo, considerando o materialismo como chaga oculta, não nos afastemos
da terapia do exemplo, porque em todos os climas da humanidade, se a palavra esclarece, o exemplo arrasta sempre. Emmanuel. Então, agradecemos a Deus a oportunidade de estarmos desenvolvendo o estudo, pedindo as tuas bênçãos de paz, de luz, de amor, para que assim possamos canalizar nossa mente, a mente divina, trazendo os esclarecimentos para a renovação de todos nós, para que possamos entender o significado das palavras ao qual estamos trazendo, para esclarecer, para consolar e confortar, e para aprendermos a dar valor àquilo que é do Espírito. Que a casa de Abel Sebastião de Almeida, com todos os seus trabalhadores, com a comunidade ao lado do centro, sejam abençoados, envolvidos em paz, em luz e amor. Então, vamos começar e nós vamos trabalhar as questões 147 e 148. Kardec pergunta aos espíritos: por que os atomistas, os fisiologistas em geral, os que se aprofundam nas ciências da natureza, são com tanta frequência levados ao materialismo? Então, está mostrando aqui que a maioria dos homens são seres, né, que são ligados à ciência, eles se tornam mais materialistas. É aqueles que acreditam no que vê, no que pega. E aí os espíritos vão responder a Kardec. O fisiologista refere tudo ao que ele vê. Orgulho dos homens, que crê tudo saber e que não admite que coisa alguma possa ultrapassar o seu entendimento, sua própria ciência. Dá-lhes a presunção, pensam que a natureza nada lhes pode ocultar. Aí a gente lembra lá no Evangelho, no capítulo 8, quando fala, né, para que fala aos sábios e aos prudentes. Quando traz isso e quando os discípulos perguntam a Jesus, né, por que falas por parábolas? Porque aos outros não é dado o entendimento. Era por isso. Pelo orgulho. Eles não aceitavam que existisse uma mente superior a deles. Tudo eles sabiam. Então, são palavras jogadas fora. E Jesus ainda fala: não oferecei pérolas aos porcos. E aí a gente vai entender que esse é o momento em que, porque de real só conhece as leis que envolvem a matéria, sem se aprofundarem nas coisas espirituais, mesmo esbarrando com obstáculos ultrasponíveis que a matéria sempre apresenta. Quem, no entanto, busca primeiro o reino de Deus, como afirmou Jesus, dificilmente erra e obter com o tempo as informações do que necessita para ouvir. Por isso, Jesus nos alertava para que, primeiramente, pudéssemos, né, buscar construir em nós o reino de Deus, para que não viesse nos tornar esses homens incrédulos, esses homens orgulhosos, vaidecidos, que não aceitam a mente mais brilhante do que a deles. Então, para eles são o máximo. Então, qualquer situação, qualquer dificuldade seria para eles muito ruim. E aí,
nós vamos lá no livro dos Médios, quando vai trazer para nós, no capítulo 3 do método, o item 20. Lá no capítulo 3, né, ele vai trazer para nós, quando fala sobre o método. O que ele quis dizer com aquilo? Então, vamos observar o que ele vai nos trazer, nos mostrando, nos esclarecendo em relações a isso, né? Então, vamos lá. Aí diz assim, Kardec diz para nós assim, lá no item 20, dentre os materialistas, é preciso distinguir duas classes. Na primeira, colocamos aqueles que o são, por sistema. Neles não há dúvida, a negação absoluta, raciocinada, à sua maneira. Aos seus olhos, o homem é apenas uma máquina que funciona enquanto está organizada, que se estraga e da qual, após a morte, só resta a carcaça. Felizmente, o número deles é bem restrito e, em parte algumas, constitui uma escola abertamente confessada. Não precisamos insistir nos deploráveis efeitos que resultariam de vulgarização de semelhante doutrina para a ordem social. Já nos estendemos suficientemente sobre este assunto em O Livro dos Espíritos, que é essa questão que nós estamos estudando, a 147. E ele diz mais, Kardec traz mais para nós ainda, no capítulo 3 do Livro dos Médios, quando fala do método, ainda a questão 20. Dissemos que a dúvida cessa nos incrédulos diante de uma explicação racional. Entretanto, é preciso excetuar os materialistas, os que negam qualquer poder e qualquer princípio inteligente fora da matéria. A maioria deles obstinam-se, em sua opinião, por orgulho e crê que o seu amor próprio os obriga a nela persistir, e eles nela se mantêm, a despeito de todas as provas contrárias, porque não querem ficar por baixo. Com estas pessoas, nada há a fazer, nem mesmo se deixa enganar pela falsa sinceridade daqueles que dizem: fazei com que eu veja e acreditarei. Há outros mais fracos e que dizem abertamente: mesmo que eu visse, não acreditaria. E aí ele ainda segue na 21, quando diz: a segunda classe do essa foi a primeira do 20. A segunda classe do materialista é muito mais numerosa, pois o verdadeiro materialismo é um sentimento antinatural. Compreende aquele que o são, por indiferença, e pode-se dizer por falta de coisas melhores. Melhor, eles não são deliberadamente, e o que mais desejariam é crer, pois a incerteza constitui um tormento. Para eles, desejariam é crer, pois a incerteza constitui tormento para eles. Neles há uma vaga aspiração pelo futuro. Este futuro, porém, lhes apresentado em cores que sua razão não pode aceitar. Daí a dúvida, e como consequência da dúvida, a incredulidade,
Neles a incredulidade não é, portanto, um sistema. Assim, apresentar-lhes alguma coisa de racional, e eles aceitam. Solícitos, estes podem, portanto, nos compreender, pois estão, sem dúvida, mais perto de nós do que eles próprios imaginam. Com os primeiros, não falei nem de revelação, não faleis nem de revelação, nem de anjos, nem de paraíso, eles não vos compreenderiam, mas colocando-vos no terreno em que estão, provai-lhes primeiramente que as leis da fisiologia são impotentes para tudo explicar. O restante virá em seguida. As coisas acontecem de outra maneira quando a incredulidade não é preconcebida, pois então a crença não está absolutamente anulada. É um germe latente abafado por ervas daninhas, mas que uma centelha pode reanimar. É o cego a quem se devolve a visão e que fica feliz por rever a luz. É o náufrago a quem se estende uma tábua de salvação. Aí vem outro tipo de materialista, que está no 22 desse capítulo 3 do Método, do Livro dos Médiuns. Ao lado dos materialistas propriamente ditos, há uma terceira classe de incrédulos, que, embora espiritualistas, pelo menos de nome, são tão refratários quanto aqueles são os incrédulos de má vontade. Estes ficariam aborrecidos por acreditar, porque isto perturbaria sua quietude nos prazeres materiais. Temem, vê aí, a condenação de sua ambição, de seu egoísmo, das vaidades humanas, com que se deliciam, fecham os olhos para não ver e tampa os ouvidos para não ouvir. Só podemos lastimá-los. E aí vocês podem ler mais, tá? Porque mais adiante, na 23, até o número, essa questão vai até o número 40 e 50 e pouco, e fala do materialismo, tá? Então, agora, vamos para outra pergunta que estamos trabalhando hoje. É a pergunta 148. Kardec pergunta aos espíritos: não é lastimável que o materialismo seja uma consequência, que o estudo que deveria, ao contrário, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo, deve-se daí concluir que são perigosos? Não. Aí os espíritos respondem a Kardec: não. É verdade que o materialismo seja uma consequência desses estudos. É o homem que deles tira uma falsa conclusão, pois de tudo ele pode abusar, mesmo das melhores coisas. O nada, aliás, os amedronta, mais do que gostariam que parecesse, e os espíritos fortes são, frequentemente, mais fanfarrões do que bravos. A maioria só é materialista, porque nada possui para preencher esse vazio. Diante desse abismo que se abre diante deles, mostrar-lhes uma tábua de salvação e a ela se agarrarão solicitadamente. Então, vamos ver a nota que Kardec traz para nós, mas antes disso, vamos ver aqui o que é que nos diz nessa pergunta que Kardec faz, né? E os espíritos estão respondendo.
em relação a 148. O homem necessita passar pelo crivo da matéria, a fim de que possa adquirir conhecimentos espirituais. O apóstolo Paulo, em uma de suas assertivas, mas iluminadas, diz em uma de suas cartas: lute, trabalhe com fé e determinação com as coisas que você vê, para que depois de muito tempo você consiga entesourar no fundo do seu coração aquilo que você ainda não consegue ver. Então, enquanto eu não tenho essa visão, eu não estou falando aqui de clarividência, de médium que vê, não. Estamos falando na questão da fé, da crença que existe vida após morte. Quem morre é o corpo, não é o espírito permanece e continua. Então, ele vai, e graças à reencarnação, às oportunidades que nós teremos, como nós não conseguimos nessa existência ou nas antecedentes, construir tudo, aprender, até porque não podemos esquecer. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Então, nós não sabemos tudo. E quantas coisas ainda nós vamos aprender? Quando a gente começa a estudar, se aprofundar, a gente vai estar em relação com o pensamento divino, com o pensamento daqueles que o Pai, através de Jesus, nos enviou para nos esclarecer, para nos conduzir. Por isso, Jesus foi claro: conhecereis a verdade e ela vos libertará da ignorância. E aí, nós vamos entender que, para o materialista, é aquilo. É tudo aqui e agora. Depois, fechou os olhos, não tem mais nada. E é a grande realidade que cai neles, porque no mundo espiritual, ao se perceberem que estão ainda de olhos abertos e que eles se vê mais vivo do que nunca, por isso que esse é muito perigoso. Nós estamos no mês de setembro, né? Aonde trabalha-se a valorização da vida para combater o suicídio. Por que o suicídio é um dos que mais sofre? Porque ele dá cabo da sua vida, achando que acabou tudo, e quando chega ao mundo espiritual, percebe que tudo está ali, né? Só o seu corpo que foi enterrado, que está no chão, que aí ele vai ver. Então, até porque o suicida ele não quer morrer. Ele quer dar cabo, dar fim à situação que ele está passando. Então, vamos orar, vibrar pelos irmãos, pelas mentes doentias, procurar mostrar que através da vida realizamos sonhos e ajudamos com o progresso. E aí, nós vamos entender. Aí tem aqui uma colocação, a Kardec, ele traz para a gente uma explicação muito boa nessa parte do 148. Por uma aberração da inteligência, há pessoas que só vê nos seres orgânicos a ação da matéria e a ela atribui todos os nossos atos. No corpo humano, apenas virão a máquina elétrica, apenas pelo funcionamento dos órgãos. Estudaram o mecanismo da vida. Muitas vezes viram-na extinguir-se pela ruptura de um fio. Só encontrarão a matéria que se tornar inerte. Como não viram a alma escapar e não puderam retê-la, daí concluíram que tudo estava nas propriedades da matéria, o que, portanto, após a morte, apenas existe a aniquilação do pensamento triste. Consequência, se assim fosse, pois então o bem e o mal não teriam objetivo,
O homem teria razão em pensar só em si e em colocar acima de tudo a satisfação de seus prazeres materialistas. Os laços sociais seriam rompidos e as mais santas afeições desfeitas para sempre. Felizmente, essas ideias estão longe de ser gerais. Pode-se até dizer que elas são muito circunscritas e constituem apenas opiniões individuais, pois em parte algumas elas foram erigidas como doutrina. Uma sociedade fundada sobre essas bases estaria em si o germe de sua dissolução e seus membros se entrelaçariam como animais ferozes. O homem tem instintivamente o pensamento de que nem tudo para ele termina com a vida. Ele tem horror ao nada, inutilmente se obstina contra a ideia do futuro, pois quando chega o momento supremo, poucos são os que não se perguntam o que vai ser deles. É que a ideia de deixar a vida para sempre tem algo de pungente. Quem poderia efetivamente encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna de tudo o que se amou? Quem poderia ver sem temor abrir-se diante de si o abismo imenso do nada, onde desaparecesse para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças, e dizer a si mesmo o que, depois de mim, nada, nada mais do que o vácuo, tudo acabado para sempre, mas alguns dias minha lembrança será apagada da memória daqueles que a mim sobreviverem. Logo, nenhum traço restará da minha passagem pela terra. O próprio bem que fiz será esquecido pelos ingratos, a quem beneficiei, e nada para compensar tudo isso, nenhuma outra perspectiva, senão o do meu corpo roído pelos vermes. Aí, se a gente for lá no Evangelho, né, no capítulo 2, meu reino não é deste mundo, quando Jesus vem nos chamar muito a atenção em relação para que, primeiramente, pudéssemos construir o reino de Deus. Então, com esse pensamento materialista, nós não íamos nos preocupar em fazer o bem, em ser pessoa boa, em nos aprimorar, em procurar ocupar o nosso tempo com as coisas úteis. Estaríamos sempre preocupados no que estamos fazendo, porque se a morte não existe, só existe para o corpo físico, mas eu, espírito, continuo. Se eu paro um segundo e penso nisso, como é que fica esses espíritos lá no céu e inferno vai trazer para nós, né? Todas aquelas situações, desde os espíritos felizes aos espíritos endurecidos, aos suicídios, aos espíritos rebeldes, todo tipo. Porque quando eles abrem os olhos e que se vê mais vivo do que nunca, eles vão entender que o materialismo não leva a gente a construir a felicidade. E aí, trago aqui, que eu gosto muito, desse capítulo 2, no item 8, que é uma realeza terrestre. Quem melhor do que eu poderia compreender a verdade destas palavras do nosso Senhor
Meu reino não é deste mundo. O orgulho foi a minha perdição na terra. Quem, pois, poderia compreender o nada que os reinos terrestres representam? Se eu não compreendia o que levei comigo da minha realeza terrestre, nada, absolutamente nada. E como para tornar a lição mais terrível, a realeza não me seguiu até o túmulo. Rainha era eu, entre os homens. Rainha eu acreditava entrar no reino dos céus. Que desilusão, que humilhação! Quando, em lugar de ser recebida como soberana, eu vi acima de mim, mas bem acima, homens que eu considerava insignificantes e que desprezava porque não tinha sangue nobre. Oh, nesse momento, compreendi a inutilidade das honras, das grandezas que se buscam com tanta avidez sobre a terra. Olha só, para quem vive só para a matéria, para os poderes materiais, aqueles que não constroem nada para a vida espiritual, é um náufrago chegando em alto mar no mundo espiritual e se sentindo afogado, porque não construiu a sua salvação. E aí, para o final, ela vai e diz: ó Jesus, disseste que teu reino não é deste mundo, pois é preciso sofrer para chegar ao céu. E os degraus do trono não nos aproximam dele. São os caminhos mais penosos da vida que nos conduz a eles. Procuremos, pois, o caminho entre as dificuldades e os espíritos e não entre as flores. E aí ele diz mais, ela pede mais. Tenham piedade daqueles que não ganham o reino dos céus e ajude-nos com as preces, porque a prece aproxima o homem do Altíssimo. É o traço de união entre o céu e a terra. Não esqueça. Rainha de França, Hebra, 1863. Então, como a gente vê, olha só o que é que nós estamos construindo nesse momento, quando nós valorizamos mais a matéria do que o espírito. Estamos encarnados? Estamos. Precisamos da parte material? Precisamos. Mas quem diz que nós não somos materialistas? Muito mais do que possamos imaginar. Nós ainda somos materialistas. Sabe por quê? Nós temos medo de morrer. Não é que a gente se despreze, porque tem aquela coisa. Ter medo de morrer é uma coisa, mas ter a certeza do que nós não viraremos semente aqui, que retornaremos à pátria espiritual, porque nós não somos da terra. Estamos na terra. Nós não somos corpos, estamos nos corpos. Então, o pensamento materialista, ele vai se diluir no momento em que eu me vejo como espírito imortal. Tive princípio e não terei fim. O meu fim será ser espírito puro. Então, trabalhando todas essas dificuldades, necessidades que ainda existe em mim. Aí lá na questão 799, que está no capítulo 8 da segunda parte, que fala da lei do progresso. De que Aí pergunta Kardec aos espíritos: de que maneira o espiritismo pode contribuir para o progresso? E os espíritos respondem: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz com que os homens compreendam onde se encontra o seu verdadeiro interesse, não estando mais a vida futura, não estando mais a vida futura velada pela dúvida. O homem compreende melhor que poderá segurar o seu futuro através do presente, destruindo os preconceitos de seitas, de castas, de cores,
Ele ensina aos homens a grande solidariedade que deve uni-los como irmãos. Então, quando aprendermos a valorizar a vida de espírito, nós vamos aprender a olhar para o outro como irmão e aprender a vivenciar quando Jesus nos diz: faça ao outro que gostaria que o outro te fizesse. Porque a gente vai dar conta de tudo que nós fizermos e deixamos de fazer. Procuremos, então, dar o real valor à matéria, mas vamos valorizar esse espírito que somos nós, espíritos imortais. Qual é o motivo da minha reencarnação? Além do meu progresso, além da evolução, é cumprir as leis divinas. E uma delas é da caridade, da solidariedade, da fraternidade e do amor a todos os corações. E aí nós vamos entender quando ele diz para nós, né, que devemos buscar. E aí a gente vai entender o que Emmanuel trouxe aqui na mensagem para nós, falando do materialismo que eu li no início, né? Quando ele diz: veiculemos assim o livro nobre, estendamos mensagem edificante, acendamos a luz dos nossos princípios nas colunas da imprensa, utilizemos a onda radiofônica, auxiliando o povo a pensar em termos da vida eterna. Relatemos as nossas experiências pessoais no caminho da fé, com o desassombro de quem se coloca acima dos preconceitos. Amparemos a infância e a juventude, para que não desfaleçam a míngua de assistência espiritual. Instruamos a mediunidade, aperfeiçoemos nossos próprios conhecimentos através da leitura construtiva e meditada. Instruamos cursos de estudo do Evangelho de Jesus e da obra de Allan Kardec em nossas organizações, preparando o futuro. Ofereçamos pão ao estômago faminto e alfabeto no recinto embotado. Plantemos no culto da caridade, o culto da escola e, sobretudo, considerando o materialismo como chaga oculta, não nos afastemos da terapia do exemplo, porque em todos os climas da humanidade, se a palavra esclarece, o exemplo arrasta e sempre. Então, que Jesus nos abençoe, que os bons espíritos nos envolvam, para que nós trabalhemos em nós a questão do materialismo. Quantas vezes a gente diz que não é, e somos ainda. Basta qualquer perigo de perca, seja qualquer tipo de perder alguma coisa, a gente já se fica com medo, assustado, amedrontado, entristecido, aborrecido. Então, a gente, quando adentrou no corpo, nós viemos até pelados. Nem roupa a gente vê. Depois aqui é que nossa mãezinha, aqueles que nos receberam, vai nos dar, colocar uma roupa, uma vestimenta de tecido daquilo que a gente possa usar. Por que nós nos prendemos, nos flagelamos para agariar, para construir coisas que não podemos conduzir conosco? Vamos trabalhar, estudar, desenvolver, vamos buscar o conforto que não é proibido, mas nunca vamos nos escravizar. Não seja a matéria que vai nos conduzir, ela já nos conduziu muito, mas que seja o Espírito que vai nos conduzir ao reino dos céus. Que Deus abençoe, que Jesus nos ilumine, que a paz esteja com todos nós. Graças a Deus. Muita paz.
com Jesus. Obrigada, Senhor. Obrigada, meu Deus, meu Pai, Abel Sebastião de Almeida, Dr. Cilo Gomes Valente, irmã Joana, a toda a espiritualidade da nossa casa. E que todos os irmãos sintam-se acolhidos, abraçados, iluminados por essa luz divina que nunca se apaga. Muita paz, muita luz com Jesus.